Irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o quarto domingo do Advento, o último domingo em que nos preparamos para o Natal. Vale a pena a gente retomar a estrada, o percurso que nós fizemos ao longo desse Advento. No primeiro domingo nós aprendemos dois conceitos importantes: vigiar e esperar. E eu dizia que são conceitos importantes, mas muito limitados na sociedade atual. Nós temos dificuldade de vigiar, a exigência da concentração, da atenção. Hoje é um grande desafio nos tempos atuais. E por que nós precisamos vigiar? Vigiamos para que a vontade de Deus, a presença de Deus não passe despercebida na nossa vida. Se por um lado precisamos vigiar, nos cabe também esperar que as promessas de Deus se cumpram. E esperar também não é fácil. Ninguém mais tem paciência. O mundo frenético quer resultados instantâneos. Muitos querem colher aonde não semearam, inclusive. Então vejam, nos trabalhar para o Advento, para que neste tempo do Advento possamos acolher o Senhor que vem, era um exercício de muita intensidade, de alto grau de dificuldade, vamos dizer assim. Aprendendo esses dois conceitos, nós aprendemos que essa espera não é passiva da nossa parte. Precisamos nos trabalhar, precisamos ir ao encontro do mistério que também vem e se aproxima de cada um de nós. Portanto, no segundo domingo, nós celebrávamos a festa da Imaculada Conceição. Aprendíamos com Maria a vivermos puros, a vivermos santos, e entendíamos que na medida em que vivemos sem pecados, que procuramos a santidade que vem de Deus, fica mais fácil entendermos o desígnio de Deus na nossa vida e, sobretudo, darmos uma resposta generosa ao seu chamado na nossa vida. Aprendemos isso com Maria, a pureza que nos leva a escutar a voz de Deus e a responder o nosso chamado. Domingo passado celebrávamos o domingo da alegria. Entendíamos que a nossa alegria, ela vem do fato que a nossa espera, ela é compensadora. Vale a pena esperar. Aquele que vem, ele vem para nos salvar. E eu dizia para vocês que tínhamos que tomar muito cuidado com a concepção que nós criamos de Deus. Tem muita gente que cria a concepção de um Deus que não nos permite as batalhas, não nos permite as provas, de um Deus que é quase um seguro, não deixa que nada aconteça conosco. E não é assim. Deus é presença. Por isso Jesus pediu para que os discípulos de João Batista fossem dizer para ele aquilo que ele experimenta. E o que é que ele experimentava? Era muito simples. Os cegos recuperavam a vista, os surdos voltavam a ouvir, os mudos a falar e os paralíticos voltavam a caminhar. Esta é a principal ação de Deus na nossa vida, uma ação que transforma toda a nossa humanidade. O Senhor vem para salvar, mas vem para nos dar nova visão, a capacidade de enxergar coisas novas, de escutar a sua voz, de proclamarmos palavras de bênçãos, palavras de bem-aventurança, sobretudo um novo caminhar. Este foi o percurso que fizemos até agora. Nessa última semana, a liturgia do Advento ela se afunila para focarmos especificamente no mistério do Natal. Desde o dia 17 de dezembro, em que iniciamos a novena do Natal, 9 dias para chegarmos ao mistério do Natal, a liturgia ela vai mais a fundo para nos mostrar aquilo que nos espera. E veja, meus filhos, nós não podemos tratar o Natal como um conto de fadas. Não podemos tratar o Natal como uma coisa mais serena, sem muita profundidade, não. Celebrar o Natal para nós é celebrarmos a presença de um Deus que entra no tempo e na história para participar da nossa vida. De nada vale o Filho de Deus nascer se eu não acolhê-lo na minha vida, se eu não acolhê-lo na minha história, se eu não fazer com que isso tenha um significado na minha vida. Por isso, celebrar o Natal não é celebrar o aniversário de Jesus. Tem muita gente que fala, sempre tem aquela tia que na ceia do Natal grita: vamos cantar parabéns para Jesus. E você está em alguma festa de aniversário? Eu não estou. No Natal é o nascimento. Pelo mistério que celebramos na fé, nós acreditamos que aquele fato acontece hoje. Isso é Natal. Se nós formos perdendo o significado daquilo que nós celebramos, o mistério vai ficando cada vez mais longe, distante. Jesus não está fazendo aniversário, Ele está nascendo na minha vida. Exige de mim uma preparação, uma acolhida, uma pureza interior e, sobretudo, a consciência do que Ele veio fazer. Ele veio para salvar. Ele veio para ocupar o seu lugar na minha vida, na sua vida. A salvação acontece pela acolhida que Deus faz da nossa natureza humana e automaticamente o acesso que Ele nos dá ao Pai.
O Senhor, Ele é ponte, por isso Ele salva, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E o que nos diz a liturgia de hoje? Que este é o grande sinal de Deus. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, nós vemos Acaz dizendo que ele não iria nunca, pedir um sinal para Deus. E Deus daria apenas um sinal ao seu povo, que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Ele se chamaria Emanuel. Olha só, meus filhos, nós precisamos refletir um pouco sobre essa leitura. Tem tanta gente que fica pedindo sinais para Deus, que fica pedindo que Deus mostre sinais claros. Tem gente que põe condições: Senhor, eu vou fazer isso se isso acontecer, eu vou fazer isso, mas isso não é fé. Isso é você querer viver as suas seguranças pessoais dentro de um âmbito espiritual. Não existe. O cristão ou confia ou não confia, ou diz o seu sim ou diz não. Não adianta dizer sim, mas, ou sim, se. Nós temos o principal sinal que nós precisamos. Deus já não se mostrou próximo, Ele já não se encarnou, Ele já fez de tudo para estar na nossa vida. O que mais nós precisamos para que isso se transforme em realidade na nossa vida? Não nos cabe, meus filhos, ficarmos tentando a Deus, exigindo dEle coisas que nós não fazemos para Ele. Às vezes, na nossa insegurança, na nossa necessidade de termos a nossa segurança pessoal, nós queremos exigir de Deus aquilo que nós não oferecemos para Ele. Porque se tivesse fé, você não precisava exigir nada de Deus, não. Você confiaria. Você tenta suprir a sua carência, a sua fraqueza, exigindo coisas de Deus. Não, meus filhos, o processo é o contrário. Nós acolhemos Deus, Ele é a nossa força. Quem sou eu para exigir as coisas de Deus? Quem sou eu para exigir que o Senhor faça alguma coisa para eu retribuir com outra? Não, está errado. Nós somos aqueles que acolhemos a presença de Deus na nossa vida, e nós precisamos entender que isso nos basta. A certeza da presença de Deus na nossa vida deve nos bastar, deve nos dar a confiança para dar os passos, deve nos fazer arriscar, deve nos fazer ir além. É tudo o que nós precisamos para crescer espiritualmente. A certeza de que o Emanuel, o Deus conosco, Ele está comigo e se faz presente na minha vida. Foi isso que fez com que Maria e José pudessem dar a resposta que eles deram hoje para Deus. Veja, se exalta tanto a figura de Maria Santíssima como mãe do Salvador, mas Deus não faz a sua obra incompleta. Ninguém faz a vontade de Deus sozinho. Deus coloca os instrumentos necessários na nossa vida. Maria foi Maria porque ela teve um José. Já imaginou se José fosse impulsivo? Se fosse nos tempos modernos, meu Deus do céu, Maria chega assim: José, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Ah, é? Já ia tirar uma foto dela, colocar na Instagram: me traiu, onde já se viu, não é assim? Hoje rede social virou desabafo. O que o povo não tem coragem de resolver pessoalmente, escreve. Só não se deram conta que isso ainda pode dar processo, né? Aí faz de lá um desabafo, expõe sua vida para todo mundo. Que coisa feia. Você não precisa disso. O cristão não vive de impulsividade, não. O cristão não vive das emoções. O cristão vive da graça. Da graça. Por isso José, na sua humildade, decidiu: vou deixar Maria em silêncio. A pena naquela época, para quem aparecesse grávida, era uma mulher pega em adultério, porque se não é do José, é de quem? Ela seria apedrejada. Veja, Maria não colocou condições para fazer a vontade de Deus. Ela só fez uma pergunta na sua inocência: Senhor, eu não conheço homem algum, nunca tive relação com ninguém, como é que eu vou ser mãe? E o anjo disse: olha, o Espírito Santo descerá sobre ti, pode ficar tranquila. Quando ela entendeu como é que aconteceria: não, eis aqui a serva do Senhor. Ela não fez nenhuma exigência. Olha hoje os nossos casais antes de ter um filho, colocam 1 milhão de condições. Vou ter filho, padre, quando eu tiver minha casa própria. Eu vou ter um filho quando eu pagar as minhas contas. Eu vou ter filho quando mais? Vamos colocando tantas condições que chega a dar medo. Não é verdade? Quando eu tiver dinheiro para pagar o plano de saúde, quando eu tiver dinheiro para pagar a escola. Olha, meus filhos, se os nossos pais esperassem isso tudo para ter um filho, metade dessa igreja não teria nascido. É verdade ou não é?
Acredite na providência de Deus, acredite que Deus guia a história. Foi isso que fez Maria, ela acreditou, por isso ela se abandonou em Deus. Tem gente que acredita desacreditando. Ué, padre, como é que acredita desacreditando? É a pergunta que eu faço para vocês. Como é que vocês têm fé tendo um comportamento que tem? Ou tem ou não tem, ou vai ou não vai. É essa consciência que nós precisamos ter. Acredite, porque se você disser o seu sim, Deus na sua providência vai conduzir toda a sua história. Por isso que diante do sim de Maria teve também o sim de José. E qual foi a grande graça que José teve? De entender a vontade de Deus. Apesar de ter pedido, e decidido que iria despedir Maria em silêncio para que ela não sofresse nenhuma penalidade, o anjo do Senhor o visitou. Quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele voltou atrás na sua decisão. Meus filhos, minhas filhas, em José nós notamos duas coisas. Primeiro, sensibilidade para notar os desígnios de Deus. Já imaginou se São José fosse um ogro, como a gente diz, um ogro, e dissesse assim: jantei demais ontem, comi um chambari e tive um pesadelo a noite inteira. Não, ele foi capaz de notar que aquele sonho era um instrumento de Deus. Tem muita gente que fica pedindo sinais para Deus e não nota nem aquilo que Deus já faz. Parece filhos, que fica exigindo cada vez mais dos pais sem notar, nem valorizar o que já tem. Como é que você vai pedir mais, vai querer mais? Primeiro comece com aquilo que você tem. Ele notou a presença de Deus. Depois eu quero dizer para vocês, São José foi muito homem para refazer a sua decisão. Nós estamos diante de uma sociedade tão inflexível, onde as pessoas não sabem nem mais dialogar, não sabem ouvir. Quando está escutando alguém já está pronto para responder, para querer combater aquilo que a pessoa está dizendo. São José foi o homem que se deixou moldar pela graça de Deus, voltou atrás nas suas decisões. Aprendam isso, viu, homens? Sobretudo os homens têm que falar que são os mais difíceis, mais grosseirões, Eu disse, está dito. Pois mude, que a árvore que não se curva diante da tempestade, ela tomba com raiz e tudo. Tomba no seu orgulho. Era linda, antiga, olha o tamanho desse tronco, mas orgulhosa. Diante do vento tombou por causa do orgulho. Enquanto o bambu naquela finura, simplesinho, bate o vento, ele se adapta, depois ele volta, ele dá um jeito. O nosso orgulho, a nossa inflexibilidade só nos afasta da vida em Deus. Nós cremos num Deus que vem caminhar conosco, é um Deus que faz nova todas as coisas. Acreditemos, deixemos que a graça de Deus reforme o nosso interior, reforme as nossas decisões, que nos faça caminhar segundo a sua vontade. Meus filhos, nesse último domingo do Advento, a mensagem de Deus para nós é muito clara. Ele é o grande sinal que nós precisamos para manter a nossa caminhada. Não exija de Deus nada, colha a presença dele na sua vida. É essa presença que nos fortalece, é essa presença que nos ensina a sermos generosos como Maria, a nos reformularmos como fez São José, a acreditar que a sua presença e a sua graça é aquilo que precisamos para estarmos no caminho do Senhor. Se fechar os nossos olhos, diante disso que Deus nos propõe nessa liturgia, qual é a sua resposta? Deus te trouxe aqui para quê? O que é que você tem vivido com Deus? O que é que você tem sido capaz de construir ao longo desse tempo? Deus te trouxe aqui para que você tenha coragem de reformular a sua vida, meu filho e minha filha, para que você tenha coragem de deixar com que a graça de Deus molde as suas decisões. Chega de exigir as coisas de Deus, chega de se comportar como um filho mimado. Ele é o sinal que nós temos. Nós precisamos apenas da sua presença na nossa vida. É tudo o que nós precisamos. Por isso abre o seu coração para dizer hoje: Senhor, vem morar em mim. Senhor, eu abro o meu coração pedindo a sua graça, a sua presença, a sua proteção. Vem habitar, Senhor, no meu coração. Vem fazer morada em mim. Eu preciso, Senhor, da sua graça. Eu preciso da sua presença. É ela quem me fortifica. A sua presença me dará segurança, Senhor, para eu responder o meu sim, para eu ser generoso e não colocar condições, Senhor, à minha entrega, não colocar condições, Senhor, à minha generosidade. Nesta noite, Senhor, me coloco diante do Senhor, pedindo a sua bênção e a sua presença. Reformula o meu interior, assim como foi necessário São José voltar atrás, com sua decisão pronta,
a sua graça o visitou e assim ele foi capaz de fazer a sua vontade. Visita-nos nessa noite, Senhor, que a tua graça reformule o nosso coração, o nosso interior, os nossos sonhos. Derruba, Senhor, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa necessidade de tantas seguranças. Vem ser o Senhor a minha segurança, a minha rocha, a minha salvação. Que nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a Deus por nós nesses últimos dias que nos resta de preparação, e que São José nos ensine o caminho da humildade, para que, confiantes num Deus que vem e vem para nos salvar, estejamos prontos para acolhê-la em nossa vida e viver a graça que Ele tem reservado a cada um de nós. Assim seja. Amém.